E hoje eu quero conversar com você sobre o motivo de que um dono de negócio precisa ficar muito alerta sobre a tendência a gostar, ou em outras palavras, a heurística de afeição na hora de tomar decisões sobre julgamento a respeito do que fazer a respeito de contratações, de novas ideias, de produtos e como isso pode prejudicar o dono do negócio, inclusive comprometer radicalmente e muitas vezes irreversivelmente o faturamento por conta da influência desse ponto cego, beleza? Então vamos lá, se você ainda não me conhece, me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro e eu treino donos de negócios que estão começando a escalar a terem uma tomada de decisão disciplinada para que eles consigam fazer o seu negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável e com um time que depende cada vez menos dele. A gente sabe que a grande dor, muitas vezes na hora de crescer, é o colaborador e a única forma de ter bons alinhamentos com colaboradores, formar um time que depende cada vez menos do dono é através do senso crítico, através da autonomia e para isso o dono precisa ser um tomador de decisão disciplinado. Não dá para crescer no piloto automático. E particularmente agora eu quero falar sobre a influência da tendência a gostar, que é uma das tendências mapeadas pelo sócio do Warren Buffett, Charles Munger, no seu compêndio de decisões equivocadas, de como não tomar decisões. Inclusive, esse era um princípio muito sólido que vem de um matemático, que eu não vou lembrar o nome agora, que é da inversão. Então, para você saber como você pode aumentar suas chances de tomar uma boa decisão, descubra como não tomar boas decisões, descubra o oposto. E é isso que nós estamos fazendo aqui para proteger o dono, porque afinal, se você sabe o que não fazer, ajuda muito, você consegue evitar muitos problemas, fica mais claro. Esse é um princípio muito sólido ali, é um modelo mental para as tomadas de decisão e que eu vou compartilhar hoje a respeito do ponto cego, da tendência a gostar e como isso influencia no jeito de pensar do dono do negócio e como que isso vai afetar na equipe, nas decisões financeiras e também no crescimento do negócio como um todo, que é toda a orquestra que o dono faz para o negócio escalar e continuar crescendo. Então, uma coisa muito vital aqui que eu preciso alinhar com você é que existe o tal do gostar a respeito de algo, ter prazer em algo, mas que na hora de se tomar uma decisão importante, sobretudo quando não se conhecem todas as variáveis, quando o dono não sabe como que aquilo vai funcionar na prática, aquela pessoa que vai ser contratada, tomar uma decisão utilizando exclusivamente o afeto, né, o gostar de uma pessoa, ir com a cara ou não, é algo que pode ser muito limitado. Ele pode deixar essa decisão muito limitada, a não ser que ele tenha outras formas, que é o que eu ensino aqui também, de aumentar a confiabilidade nas tomadas de decisão. Garantir, a gente não pode garantir. Quem diz que garante está mentindo para gerar um conforto cognitivo ali e tirar e desligar o pensamento crítico. Então não dá para garantir, mas a gente pode aumentar as chances de a contratação ser mais acertada. Quando é o caso de contratação, projetos para novas ideias e assim por diante. Para cada ponto cego aqui dos principais, existe um mecanismo, existe uma ferramenta para a gente trabalhar. Mas basicamente o principal ponto não é só ferramentas, mas sim o modo de pensar do dono. O dono precisa avaliar o seu modelo de pensamento, ele precisa questionar o jeito que ele pensa. Então, uma das formas que precisa entender é que todos nós temos essa influência de gostarmos mais de uma coisa ou menos de outra a respeito de diversos assuntos, né? Seja em hobby, seja a respeito de uma marca de carro, seja a respeito de uma marca de roupa e seja a respeito principalmente, os pontos cegos eles ficam muito potencializados quando a gente tem um efeito chamado efeito posse, quando é outro ponto cego que tira a nossa capacidade de refletir adequadamente, que é a respeito do efeito legado, o efeito posse, que é quando algo vem de nós, é nosso, ele tem mais valor. E aí, se esse ponto cego se mistura com o ponto cego da tendência a gostar, a mistura é explosiva. A gente precisa avaliar os efeitos disso e é isso que eu quero conversar com você agora para se ter atenção, para você não cair nesse filtro. Imagina que a nossa mente tem filtros para tomar decisão e tem hora que nossos filtros são desligados filtros e critérios por esse tipo de tomada de decisão, ok? Então vamos lá. Só para a gente reforçar aqui, eu já falei em outros vídeos, a tomada de decisão da tendência a gostar, ela traz essa falta de objetividade e uma distorção que é, quando se gosta algo a respeito, se superestima os aspectos, superestima mesmo ali os aspectos positivos e se subestima os aspectos negativos.
Por que isso é importante? Porque, do seu ponto de vista dos investidores, era porque eles poderiam ter gostado de uma determinada empresa, porque eles gostavam da marca, só que eles acabavam não olhando para os fundamentos financeiros, não faziam uma análise global da empresa e eles poderiam perder muito dinheiro. O dono de negócio está começando a escalar, ele não usa isso tanto para empresas que ele vai adquirir, mas ele pode usar isso para os colaboradores. Ele pode muitas vezes ter um tipo de pessoa que ele vai mais com um tipo de personalidade que ele se alinha mais, mas que não seja esse tipo de personalidade que ele esteja precisando. Por isso que para esse tipo de coisa, a gente precisa ter mecanismos que tragam mais objetividade. Primeira coisa, né? Eu vou falar mais em detalhes no vídeo aqui dos aspectos de tomada de decisão da tendência a gostar, a respeito de parte prática no outro vídeo. Mas assim, no jeito de pensar, basta para a gente ter uma noção, ele pode gostar de um determinado tipo de atuação e não gostar de outra. Ele pode gostar de um bom papo numa entrevista e achar que esse bom papo ele é quem faz vamos dizer assim, é ele que vai ter a palavra final, ou ele gostou daquela conversa, mas a gente não tem como saber da performance da pessoa. Então, normalmente para contratações, eu recomendo fazer o Sprint Pro, que é um desafio que o dono faz para ver na prática como que aquela pessoa performa. Porque em entrevistas, sinceramente, as entrevistas são muito faceáveis, sabe? E a gente vai ter também a Aliança Pro, que é o projeto de 3 meses, bem alinhado, com a prioridade clara, onde o dono ele vai poder avaliar bem se aquela pessoa está bem alinhada. Então o dono precisa ter, antes de pensar se ele gostou ou não da pessoa, se está claro o resultado do problema que ele precisa resolver, se aquela pessoa tem condições de resolver aquele problema. Senão, ele vai ficar refém da tendência a gostar ou não. Ele não pode usar esse ponto cego como o decisor. Ele pode até levar em consideração, mas ele não pode ser o fator decisor. Ele precisa ter mais informações a respeito disso. Então não adianta ser somente aquela... Vamos pegar uma variante também, né? Não adianta a gente só também... O gostar tem a ver também, tem a ver também com prazer, né? Com ter afinidade, né? Ter afinidade com aquilo. Às vezes a gente tende a ter afinidade com pessoas, todos nós, que têm comportamentos muito bons, muito alinhados com o que a gente gosta, mas a gente não percebe uma falha crítica ali, a gente se cega pelos defeitos. E isso também precisa ser levado em consideração a respeito de ideologias, por exemplo. Tem pessoas que têm ideologias extremas e que não vai, por mais que ela tenha outras qualidades, pode ser que isso tenha choque de valores, né, políticos, religiosos dentro de uma empresa. Uma pessoa que tem uma ideologia extrema é uma pessoa que pode se tornar muito limitada se ela não souber dosar isso e se ela não souber trabalhar. Então, assim, não adianta só gostar da pessoa, precisa avaliar. É claro que a gente não vai ter como ter todas essas informações no começo, por exemplo, de uma contratação, mas o dono precisa ficar ligado para ele não se cegar a respeito de outros fatores. Eu estou falando aqui da experiência diária ali, de muitas vezes também o dono tem um preferido, ele tem uma pessoa que ele gosta mais, mas aquela pessoa nem performa tão bem, mas porque é amigo, é quando mistura também amizade, contratação, e aí aquela outra pessoa que teria uma performance mais cirúrgica e clara, ele acaba sendo descartado, que a gente chama aqui a síndrome do mensageiro persa, né? Na antiguidade também existia um mensageiro que levava mensagens de ameaça ao reino e que o imperador não gostava, né? Ele não gostava nem sei se chamava imperador, talvez tinha outro nome lá nos persas, mas assim, o reizão lá da parada toda, ele não gostava de receber notícias ruins. Então, se um portador estivesse trazendo, um mensageiro estivesse trazendo mensagens ruins, ele ia lá e matava o cara. E aí a mensagem ruim não chegava, até o ponto de que a ameaça estava à porta, ele não tinha mais o que fazer e o próprio reino entrava em conflito, em colapso, né? Por conta disso. Então, o dono precisa ter cuidado para ele não só querer ouvir o que ele gosta, ele precisa aprender a ouvir crítica. Então, essa tendência a gostar, ela passa por muitas frentes para o dono de negócio, ele vai precisar ajustar. Então, não dá para só fazer o que gosta também. Então, tem muitos donos de negócio ou experts também que não gostam que gostam de gravar só sobre o que gosta de falar, que gosta que usa o gostar, eu não gosto de, eu gosto de, não gosto de acordar cedo, por exemplo. Essa heurística de afeição a respeito do acordar cedo e com a disciplina é algo terrível, porque tem pessoas
que não gostam de acordar cedo, mas acordam cedo e têm disciplina e acordam todo dia cedo. Não gosto de fazer academia, não gosto de dormir cedo. Tudo isso, tá vendo aqui, são decisões ruins que a pessoa vai tomar na vida dela se ela utilizar única e exclusivamente a capacidade de gostar ou não de fazer algo, né? Hoje eu falei, então, praticamente sobre a psicologia disso, vamos dizer assim, né? Eu não sou psicólogo, mas eu estou falando sobre a lógica disso que funciona na prática, no dia a dia. E isso é, vamos dizer assim, é o pensamento do dono. Mas se ele leva isso para o negócio, ele vai se tornar ainda mais complicado os efeitos disso, beleza? Então, o dono não pode se deixar levar única e exclusivamente pela tendência ao gostar ou não na hora de tomar uma decisão importante, beleza? Espero que você tenha gostado dessa perspectiva sobre a tomada de decisão dos donos de negócios, de pontos que fazem o dono perder muito dinheiro, perder muito tempo e muitos recursos e perder pessoas também se ele só toma decisões sob essa perspectiva. E se você também gostou desse conteúdo, considere dar o seu like e também conhecer nossos programas aqui da Decision Pro, onde eu ajudo o dono a se treinar para não ser deixado levar por tantos pontos cegos que fazem ele perder dinheiro, conforme eu falei aqui, perder tempo e ele possa também criar uma empresa que cresce de forma cada vez mais enxuta, altamente rentável e com um time que depende cada vez menos dela para funcionar. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.